Vos saúdo com a saudação vocacionista Jesus, Maria, José. Sejam bem-vindos à segunda etapa da Escola Justiniana. E nesta sétima aula, vamos falar sobre o itinerário vocacional. Será o nosso palestrante de hoje, o Padre Esdras, religioso vocacionista. Iniciemos este momento invocando sobre nós a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Boa aula. Nós iremos trabalhar, estudar um pouquinho acerca deste tema, o itinerário vocacional. Penso que seja algo muito relevante para nós que participamos de uma paróquia vocacionista. Então, para que tenhamos uma igreja toda vocacional, ministerial, é preciso conhecer mais acerca destes temas para nos ajudar, né? E não só nos ajudar, claro, religiosos, padres, mas essa presença vocacional na igreja, no mundo, né? Sobretudo vocês, leigos e leigas, têm muito para poder oferecer, contribuir com a nossa igreja, com a nossa sociedade. Então, pode ir passando aí, Rafael, o slide. Então, voltem um pouquinho. Isso. Então, temos essa imagem aí, né? Desenho bonito, né? Um pôr do sol, e aí tendo alguns caminhos, né? A serem seguidos. Então, todos nós estamos dentro de um processo, todos nós estamos dentro de um itinerário e devemos sempre fazer escolhas. Nós nunca podemos ficar inertes, parados, mas devemos estar em constante movimento. É por isso que sempre pedimos as luzes do Espírito Santo de Deus, que é essa força dinâmica na vida da igreja. Aliás, a própria palavra espírito, que vem do grego, pneuma, quer dizer justamente isso, né? Constante movimento. Daí a própria palavra pneu, pneu que é colocado, né, ali no carro para fazê-lo ficar em constante movimento. Então, sob as luzes do Espírito Santo de Deus, a igreja deve se movimentar, dinamizar, ter uma grande criatividade. E, sobretudo, no que toca ao nosso trabalho vocacional, devemos estar sempre em movimento, né? Então, a exemplo de Jesus, que não ficava esperando que os vocacionados viessem até ele, mas ele mesmo saía ao encontro dos discípulos. Então, Jesus que chamou os 12, depois vai ampliar o grupo, chamando outros 72. Então, chama homens, mulheres para o seu segmento. Muito bem, pode passar o slide. Então, nesse primeiro slide, aí um pouco a parte introdutória, então podemos ir lendo. Então, quando falamos de itinerário vocacional,
queremos dizer que a vida humana obedece etapas. O caminho se faz ao caminhar. Entre o ponto de partida e o ponto de chegada está o itinerário ou o processo. Como vemos no livro do Gênesis, Deus é o autor da vida. Ele chama tudo à existência. Ele cria tudo por amor. Tudo que existe tem uma finalidade. Então, podemos perceber, a partir desse texto do livro do Gênesis, que Deus cria tudo por amor, por misericórdia, e para tudo dá uma função, né? Nós não estamos aqui por acaso. Temos um objetivo, algo para poder fazer. Ao criar o ser humano, Deus lhe confere uma maior dignidade sobre os seres, criando a sua imagem e semelhança. Cabe ao ser humano fazer resplandecer essa imagem e semelhança do Criador sobre sua vida. Então Deus cria aí tudo que existe, como atesta o livro do Gênesis. Então cria os minerais, os vegetais, os animais, cria o ser humano, coloca-o no centro do seu projeto criador e dá uma dignidade maior em relação a todos os seres, porque o dota de razão, de inteligência, de sabedoria. Tem um santo da igreja, Santo Irineu, que viveu ali no século V, VI, que dizia que nós somos semelhança, imagem de Deus, mas a semelhança vai se dar mediante o nosso esforço pessoal. É claro que Deus nos concede a sua graça, mas todo o esforço da nossa parte vai ser bem-vindo para que a gente possa alavancar, potencializar os dons, os talentos que o Senhor nos concedeu. Então, somos imagem de Deus, mas para que cheguemos à semelhança, é preciso um constante esforço para estar em sintonia com Deus, percebendo o que Ele deseja e espera de cada um de nós. Então, Santo Irineu nos ajuda também aí nesta reflexão. Podemos passar para o slide seguinte. Então, a pessoa humana é um ser em construção. Não nascemos prontos. É preciso discernirmos a estrada certa, entrarmos no processo para atingir a plena maturidade do ser que Deus deseja e espera de cada um de nós. Aqui nós podemos lembrar de um escritor, um poeta brasileiro chamado Guimarães Rosa, que em um dos seus escritos diz que o animal satisfeito dorme. Então, a condição para, para ser de fato humano supõe um constante movimento, né? Senão a gente acaba se estabilizando, cruzando os braços, ficando no marasmo, no bem bom. Então devemos sair desse nosso mundozinho, sempre em busca do mais, né, do crescimento, de responder cada vez mais ao chamado de Deus, à vontade do Senhor. Para delinear esse processo, a pessoa deve ter a coragem, dedicação, ousadia para deixar o seu mundozinho e ter a iniciativa, dar passos, seguir uma determinada direção. Então, podemos dizer que a fé em Deus nos desinstala, nos coloca num constante movimento, numa constante missão. Ao chamar o ser humano,
Deus lhe concede liberdade. Podemos cooperar ou frustrar o plano de Deus. Então, todos nós somos chamados, mas Deus nos concede a liberdade. Podemos responder sim ou não. Podemos colaborar com o projeto de Deus ou mesmo podemos frustrar esse projeto. Então, Deus nos deixa livres para que a gente responda ao seu chamado. E a vocação é dom e compromisso. Deus chama, mas é preciso que eu adira ao seu chamado e realize o processo impulsionado pela fé. E aqui podemos também lembrar de Abraão, lá no livro Gênesis, a partir do capítulo, coisas que ele fazia para poder seguir um novo ideal. Né? Então, Deus o chama, ele deixa tudo para trás para seguir a vontade do Senhor. Seguindo outro slide. Pode passar aí, Rafael. Isso. A fé supõe um amadurecimento humano adequado para poder dar uma resposta coerente a Deus, e esta resposta já é propriamente um ato de fé. Certa vez eu ouvi um teólogo falando algo que eu achei muito interessante, ainda no tempo de estudante eu guardei esse pensamento, né? Ele dizia que a fé é um salto no escuro. A gente não sabe onde vai chegar, a gente não sabe onde vai dar, porém, a gente acredita, né? Então, a gente tem fé que Deus quer o melhor para a nossa vida. Ele deseja que nós vivamos em plenitude. Cheguemos à alegria que vem do Espírito Santo de Deus. Lembrando também que a fé é um dom teologal, né? Então é Deus que nos concede. Em cada etapa da vida, à luz da fé, a pessoa deve responder adequadamente a Deus. Quando criança, deve dar resposta a Deus como criança. Se jovem, dá resposta a Deus como jovem. Se adulto, como adulto. Essa realidade é tratada por São Paulo em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Então, vou ler aqui para vocês o versículo apenas. Então, Paulo diz aqui: quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que eu me tornei adulto, deixei o que era próprio de criança. Então, aqui a transição, né, da infância para a vida adulta e assim por diante. Né? Então, a gente vai crescendo, dando passos. Então, sempre devemos dar esses passos, né, e crescendo, amadurecendo no nosso ideal, na nossa missão. Apesar desse itinerário parecer algo lógico, percebemos que, na realidade, não é bem assim. Há muitas pessoas vivendo em etapas que já deveriam ter passado ou vivendo em etapas que ainda estão por vir. Então, o nosso serviço vocacional devemos estar contemplando estas realidades, né? Nem todas as pessoas que temos contato, nem todos vocacionados e vocacionadas são do mesmo jeito, né? Então, a gente tem que ter um olhar clínico para poder perceber esses nuances, essas realidades e ajudá-los a fazer esse processo. Seguindo outro slide. Para se chegar ao pleno amadurecimento, a dimensão transcendente nos ajudará.
Pois Deus tem um plano de vida e amor para cada um de nós. Neste caso, a fé é um pressuposto para toda ação amadurecida. Podemos lembrar Santo Agostinho que dizia: só em Deus o homem encontra pleno anseio para as suas buscas. Santo Agostinho dizia que, fora do plano de Deus, o ser humano pode buscar a felicidade. No entanto, não vai encontrar de maneira plena. Então, só Deus é capaz de dar pleno anseio às nossas buscas. Só Deus pode dar pleno anseio àquilo que a gente, no mais íntimo do nosso ser, deseja, procura. Então, só em Deus. Quando Deus é colocado de lado desse processo, o ser humano perde em suas relações, ou seja, em todos os níveis, familiar, profissional, social, econômico. Para que a vida do ser humano tenha sentido e plenitude, é preciso discernir o caminho a percorrer. Deus, autor de todo chamado, sempre favorece os meios necessários para se chegar à meta. Então, Deus busca o ser humano e este deve também ir ao encontro de Deus. E aqui podemos lembrar, quando eu estava preparando, eu lembrei de dois personagens da Bíblia, Adão e também São Pedro. Então, Adão, que no primeiro momento estava no jardim, né? E depois que pecou, então ele teve medo de Deus, se escondeu de Deus. E podemos lembrar um pouco da missão de São Pedro. Então, ele estava ali sempre caminhando com o Senhor, seguindo, né, os passos do Mestre. Porém, depois da morte de Jesus, ele regressou à profissão de antigamente, né? Então, vai dizer lá o texto do Evangelho de João, que quando o discípulo amado falou que Jesus estava presente, então ele se esconde. Então, quando nós não ouvimos o chamado de Deus, ou quando não somos fiéis, a gente se esconde, né? Temos medo de Deus. Então, devemos sempre avaliar onde nós estamos, né? Na nossa caminhada, na nossa missão. Estamos nos apresentando ou nos escondendo? Estamos nos adiantando ou retrocedendo desse nosso caminho? É preciso avançar, progredir cada vez mais. Seguindo outro slide, então, as etapas da itinerância. Então, nesse ponto, podemos ver, o itinerário é algo que se faz aos poucos, parte por parte, etapa por etapa. O ser humano, como organismo vivo, cresce lentamente em todas as dimensões. Todavia, corre-se o risco de pensar no itinerário como algo sem sentido ou queimar etapas. Devemos entender que entre o ponto de partida e o ponto de chegada há um itinerário a ser percorrido. Por exemplo, na construção de uma família, na vida profissional e vocacional, tudo passa por etapas evolutivas. Como diz Leibniz, a natureza não dá saltos. Para termos um crescimento sólido, é preciso viver bem cada etapa. Neste caso, os resultados serão melhores. De igual forma, a consciência de que cada pessoa tem sua singularidade, o seu ritmo e seu tempo pode ajudar no processo de acompanhamento vocacional, para que ninguém fique para trás ou excluído do processo. Então,
os animadores vocacionais devem perceber a singularidade de cada vocacionado e cada vocacionada, né? Nós não somos iguais, né? Ninguém é igual ao outro. Então, cada um tem a sua singularidade, cada um tem o seu jeito de ser, cada um tem o seu temperamento, cada um tem a sua criação. Então, tudo isso deve ser levado em conta no processo de acompanhamento, de amadurecimento na vocação. Outro slide. A pessoa humana é um ser itinerante que, passo a passo, após descobrir a vida de fé, caminha para a pátria definitiva. É um ser que, ao acolher a graça de Deus, se deixa conduzir por ela, na certeza de que este é o melhor caminho. Nessa jornada, a dimensão comunitária será de suma importância, pois é no encontro e no confronto com os outros que a gente se conhece e se dá a conhecer. Então, a dimensão muito importante, né, na nossa vida religiosa, essa dimensão comunitária. Podemos lembrar que no início da, da vida pública de Jesus, ele não queria fazer tudo sozinho. Então, por isso, chamou os 12, chamou outros 72, e ao longo da sua missão, algumas pessoas vão se apresentando, vão ao encontro de Jesus, né? Então, essa dimensão comunitária. Então, devemos também ajudar as pessoas a saírem do seu isolamento, do seu anonimato, para serem protagonistas na missão, participar, se envolver, contribuir. Todos nós temos dons maravilhosos, né, concedidos pelo nosso bom Deus. E é na soma desses dons, desses talentos, dessas nossas habilidades que podemos contribuir com a edificação da igreja, a edificação do corpo de Cristo, como diz São Paulo em uma das suas cartas. Depois, meus irmãos, temos aí as etapas do itinerário vocacional. Então, 4 etapas, são elas o despertar, então aí o número 1, depois iremos ver o discernir, o cultivar e acompanhar. Então, o primeiro destas etapas aí é o despertar. Então, é imprescindível que cada pessoa tome consciência de que não veio ao mundo por acaso. Todos nós fomos criados por Deus e todos nós temos uma missão a realizar. Então, não estamos aqui por acaso, né? Deus nos amou, Deus nos chamou. Aqui podemos lembrar daqueles verbos, daqueles 4 verbos da teologia vocacional. Então, criar, chamar, eleger e enviar, né? Então, Deus cria todos nós, ele nos chama, nos elege e também nos envia para uma missão, para um trabalho a realizar. A vida cristã é um constante despertar para a vida segundo o projeto de Deus, estando imersos na vida eclesial, sendo sal e luz para a vida do mundo. Sempre quando leio esta passagem, né, ali de Mateus 5, de 13 a 16, que Jesus toca nesse ponto, né? Sejamos sal da terra, luz do mundo. E aí eu costumo dizer que não devemos ser sal e luz somente na vida da igreja, né? Seria fácil, porque lá todos nós cantamos, rezamos, elevamos os braços, né, para o alto, glorificando a Deus, mas o desafio é justamente no mundo. Então, no mundo digamos, no mundo da família, no mundo do trabalho, da política, da economia, também esses espaços
Também, nesses espaços, devemos ser sal e luz. Então, seguindo, esse despertar acontece, sobretudo, quando a pessoa encontra testemunhos de alegria no segmento de Jesus, nas várias vocações e ministérios existentes na comunidade. Então, todos nós devemos dar um testemunho de alegria, de vida feliz. Nessa etapa, é mister que se atente para 3 níveis. Quais são? Primeiro nível, a dimensão humana. Nosso primeiro chamado é para ser gente, pessoa, cultivando valores que caracterizam o ser humano. É importante ajudar as pessoas a se conhecerem melhor, resgatando o seu passado, suas origens, assumindo suas feridas, perceber suas alegrias, decepções, tristezas. Em seguida, perceber a riqueza que há dentro de si, suas potencialidades e contemplar o caminho a ser construído. Quando eu estava também preparando este material, então eu lembrava do meu noviciado, que foi em 1997, há um tempinho bom, né? E nesse período, fiz um trabalho de missão de uma comunidade, em uma das nossas paróquias, e eu e um outro noviço que fomos enviados, falamos sobre as dimensões da vocação, dimensão humana, a dimensão cristã, a dimensão específica, e no finalzinho nós pedimos que os jovens que estavam participando deste encontro, cerca de uns 25, mais ou menos, então eu pedi para que eles fizessem uma pequena redação com o tema Qual é a tua? E depois eles assim responderam, né, leram aí suas redações, e depois eu voltei nessa comunidade uns 10 anos depois e achei ali curioso, veio uma jovem, né, falando que participou deste encontro e ainda lembrava da reflexão e da pergunta, né, qual é a tua? Porque tinha mexido muito com ela, o que é que ela queria para a vida dela, né? Então, são perguntas, são questionamentos, confrontos que mexem com a vida do jovem, né? Então, à medida que a gente chega, né, ali no tete a tete, então a gente pergunta, a gente questiona, com certeza vai balançar um pouquinho, né? Então, eles vão se perguntar depois, né, o que é que eu quero da minha vida, Deus está me chamando para quê? Então, é sempre bom esse questionamento. Depois, aí outro slide. Então, seguindo aí a dimensão batismal, a vivência batismal, construir a identidade cristã para o exercício fiel da missão que nasce do batismo. Para isto, o conhecimento bíblico e teológico ajudará uma vivência mais assertiva da fé. Não podemos amar o que não conhecemos. Por isso, quanto mais conhecemos a Deus, maior identificação com Ele, sendo sinais do seu amor e misericórdia. E por último, essa dimensão eclesial, não é possível ser cristão de forma genérica. O cristão é chamado a ser protagonista na vida da igreja, participando e contribuindo com a obra da evangelização. Além disso, a vida cristã deve contribuir para uma maior comunhão e unidade. Então, esse destaque na vivência da comunhão. Então, vocês perceberam que tanto na vivência batismal quanto na dimensão eclesial, uma completa a outra, né? Então, a partir do batismo que eu recebi, eu devo ter uma presença de vida na comunidade. Eu devo participar, atuar. Então, eu devo contribuir com a vida da igreja.
Seguindo a outro slide. Então, outra etapa no itinerário vocacional, aí a segunda é a etapa do discernir. Após o despertar, é hora da pessoa dar mais um passo. Agora é o momento do discernimento, onde o vocacionado precisa buscar dentro de si mesmo as reais motivações do seu chamado. Nessa etapa, será importante a pessoa do orientador para poder ajudar a confrontar, apontar caminhos e incentivar o vocacionado a seguir em frente. Perceber que ele é capaz de fazer uma opção. Então, nós não podemos ficar em cima do muro, né? Devemos discernir e depois dar o nosso sim, né? Se entregar a Deus, né? Ir à frente. Eu lembro certa vez que, quando eu era estudante, o animador vocacional acompanhou um jovem que queria ingressar no vocacionário, mas depois, no final dessa etapa de discernimento do vocacionário externo, então ele falou: olha, eu já discerni, não vou entrar, minha vocação é outra. Então, passando ali 2, 3 anos, ele voltou a participar dos encontros, né? E no final desse acompanhamento, ele falou que não queria entrar. Voltou novamente, uns 3, 4 anos, sendo acompanhado. E novamente a decisão dele foi de seguir outro caminho. Aí, passando ali uns 10 ou mais anos, novamente ele queria ser acompanhado. Então, esse cuidado para que a pessoa nunca fique assim, em cima do muro o tempo todo, né? Porque senão vai passando o tempo, 5, 10, 20, 30, 40 anos, a pessoa não sabe o que quer da vida, né? Então, por mais que a pessoa tenha, digamos, entre aspas, uma certeza do seu caminho, da sua missão, da sua vocação, claro, vai sempre haver dúvidas. Acredito que nunca teremos 100% de certeza do caminho, né, a ser percorrido. Poderemos ter 99, mas 100 eu acho que nós nunca teremos, né? E justamente essa dúvida que faz com que a gente procure, faz com que a gente dinamize mais e mais a nossa caminhada, a nossa missão. Então, seguindo, aí outro slide. O discernimento ilumina o caminho, remove os obstáculos, supera ilusões e infunde coragem para que a pessoa abrace um ideal de vida. É importante, à luz do discernimento cristão, que o vocacionado passe de motivações insuficientes, inadequadas, para uma motivação madura e adequada. Parece que tinha passado aí o slide, era um anterior ainda, não é isso? Volta aí, Rafael. Isso, ainda estou aí. Então, devemos ter esse cuidado, né? Senão a gente acaba dentro de uma motivação insuficiente e inadequada. Digamos, um jovem pode vir pedir acompanhamento porque acha bonito os nossos estudantes, os nossos religiosos, nossos professos, com esses paramentos, né? Ou melhor, com essa veste religiosa, né? Com a batina, com a sobrepeliz, com o terço no pescoço, né? Então, tudo isso aí é uma motivação, né? Mas a pessoa não vai entrar para o seminário, para a vida religiosa, enfim, por causa disso, né? Então, a gente vai ajudar o jovem a amadurecer melhor o seu propósito.
Dei aqui o exemplo da vida religiosa, da vida sacerdotal, mas também podemos pensar em alguns exemplos para a vida laical, a vida familiar. Muito bem, então passemos agora para o ponto 3, o cultivar. Essa dimensão busca verificar com mais atenção e perspicácia os sinais do chamado divino, verificados e percebidos durante o processo de discernimento. Não basta constatar a existência de sinais autênticos de vocação. É preciso que haja um espaço reservado para alimentar esses sinais e voltar sempre ao primeiro amor. Então, nós devemos cultivar esse dom que Deus nos concedeu, né? Para que a gente administrasse. Então, podemos pegar aqui um exemplo da semente. Então, a semente que é plantada. Então, se a gente não aduba a terra, se a gente não rega, se a gente não poda, então ela não vai desabrochar, não vai crescer, não vai florir, não vai dar os seus frutos. Então, é preciso que a gente tenha cuidado com esse dom. Aqui podemos lembrar de uma passagem lá de uma das cartas paulinas, quando Paulo fala que esse tesouro que nós recebemos de Deus é como um vaso de barro. Então, pode trincar, né? Pode quebrar. Então, devemos ter zelo, cuidado com este dom. Seguindo, pode passar aí o slide. Não se pode passar imediatamente no discernimento para a opção por uma vocação específica. É preciso superar o imediatismo. O ato de cultivar supõe a possibilidade da descoberta de outras perspectivas e possibilidades. Aqui o exemplo na vida religiosa, né, da vida consagrada. Pode ser que a pessoa tenha o dom, ou tenha um chamado, melhor dizendo, para a vida consagrada, mas ela deve discernir qual o carisma, que são muitos carismas na vida da igreja, né? Digamos, o carisma vocacional, de trabalhar em prol das vocações, mas tem outros carismas, digamos, ligado à educação, à cultura, à, à digamos, ali ligadas aos hospitais, né? E tantos outros carismas, trabalho com crianças, trabalho com pessoas idosas, enfim. Então, são muitos carismas, então devemos discernir bem. Prosseguindo, então, esta etapa deve ser marcada por uma espiritualidade intensa com a Trindade, uma busca de reflexão a partir de subsídios para clarear sua opção e ação, que leve a experimentar sem efeitos o estilo de vida que está sendo chamado a viver. Então, é preciso que cultivemos uma espiritualidade, né? Então, é estar sempre na presença de Deus, falando, como também deixando que Deus fale a nossa vida. E o último ponto é sobre o acompanhamento. Então, acompanhar. Então, essa etapa tem por objetivo acompanhar o processo de opção vocacional consciente e livre do vocacionado. A opção vai amadurecendo aos poucos. É preciso ter paciência, calma, espera, firmeza e coragem da parte de quem acompanha. Claro, também de quem é acompanhado. A presença daquele que acompanha o processo do vocacionado não é para sufocar, indicar os rumos, inibir
mas para estimular, orientar e deixar que a pessoa siga o seu caminho com suas próprias pernas. Um sadio acompanhamento ajuda e liberta a pessoa para que responda de forma única e irrepetível o chamado de Deus. Volta aí, Rafael. Ah, não, tá certo. O acompanhamento deve também ajudar o vocacionado a inserir-se na comunidade, lugar onde a vocação se desabrocha. Ao passo que ela se solidifica, ela se faz dom para os outros. Essa consciência que os vocacionados, né, aqueles que são chamados, que se sentem chamados, devem ter essa participação na vida da comunidade, né? Então, quando a gente vê a teologia dos sacramentos, dos 7 sacramentos, a gente percebe que todo sacramento tem a sua dimensão social, né? Digamos, quem é batizado se insere na vida da comunidade. Quem recebe o sacramento da Eucaristia e recebe esse dom, essa graça, recebe o corpo e sangue de Cristo para ser essa presença de Deus na vida do irmão. Quem recebe o sacramento do Crisma se insere também na vida da comunidade, para participar, para ser sal e luz para a vida do mundo. Eu gosto muito de trabalhar com o pessoal do Crisma, né, com os crismandos, dizendo o seguinte: o Crisma não é para confirmar o batismo, mas é o sacramento da socialização cristã. Então, aquele que recebeu o Crisma deve viver sempre inserido, imerso na vida da igreja. Não tem sentido receber um sacramento e depois me ausentar, me retirar. Isso é totalmente contra a vida que Deus espera de nós, né? Então, nós recebemos a graça para ser um sinal da graça para os irmãos e irmãs, né? Então, não tem sentido se ausentar. Ao contrário, devemos participar mais e mais na vida da comunidade. Então, essa graça se solidifica à medida que a gente também se faz dom para a vida dos outros. E agora, indo para as considerações finais, passando aí o slide, então já estamos já quase no finalzinho, né? O Padre Valério falou que era até às 9 horas, mas talvez a gente passe um minutinho ou dois, depois, claro, teremos um momento aí para algumas falas, alguns questionamentos. Então, não nascemos prontos. O ser humano está em constante construção. É preciso crescer, evoluir, ser uma versão mais atualizada a cada dia, pois a satisfação não deixa margem para o desdobramento. Isso aqui foi um pensamento que eu peguei aqui do livro de Mário Sérgio Cortella, no livro Não Nascemos Prontos. Então, um pensamento muito bonito, né? A satisfação não deixa margem para o desdobramento, né? Então, quando a gente está satisfeito, então a gente não dá mais um passo, né? Então a gente se conforma. É preciso, né, alavancar, sempre dar mais um passo. Nesse processo de crescimento é preciso se avaliar frequentemente, ver quais são as áreas que carecem de um maior investimento. Só assim poderemos dar passos qualitativos. O processo para o nosso desenvolvimento é paulatino. Devemos ter paciência, sabedoria e perseverança. Ter consciência das etapas a serem percorridas nos ajudará a prosseguir a jornada.
De igual forma, o auxílio daquelas pessoas mais experientes será um suporte e um bálsamo para enfrentar os momentos de dúvidas e dificuldades. Então, que a importância daquela pessoa que acompanha, que incentiva, que aposta, né, que acredita em cada um de nós, de ser essa presença que ajuda, né? Traz esse incentivo, essa força para o irmão. E finalizando, então, nesse itinerário, não pode faltar a fé. É ela que nos ajuda a caminhar na certeza que a nossa trajetória tem um sentido, que não estamos aqui por acaso, mas por causa de uma grande missão. Como diz um canto de Dom Brito, depois, quem não conhece pode procurar no YouTube, canto uma música chamada Por uma Grande Missão, Dom Pedro Brito. Então, ele fala da vocação, né? Como uma grande missão. Então, que Deus nos conceda a sua bênção, para que, iluminados pela sua graça, possamos dar frutos abundantes. Chegamos ao final de mais uma aula. Esperamos que essa reflexão tenha iluminado sua jornada vocacional. Continue conosco, acompanhando cada etapa dessa caminhada. E não se esqueça, a vocação é um chamado de amor que Deus faz para cada um de nós. Até a próxima aula e que São Justino nos inspire a sempre buscar e cultivar as divinas vocações. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para ser notificado de mais novidades. Jesus, Maria, José.